Vamos parar tudo e fazer um exercício de empatia nessa lua cheia, com eclipse, em peixes, conjunto a Netuno. Vamos entender o nível altíssimo de sensibilidade que a gente tem nesse período. Vocês que me conhecem sabem que eu não sou apocalíptica com eclipse. Eles acontecem a cada 6 meses desde que o mundo é mundo, mas merecem muito nosso respeito, porque a gente está falando de pontos de inflexão, num momento em que o mundo está caótico, a gente está lidando com esse caos e ordem, e eu quero explorar isso com você para a gente pensar aqui juntos. Quero trazer alguns impedimentos interessantes para a gente pensar com essa configuração e como a gente trabalha esses impedimentos da nossa vida, que é até sob a ótica do budismo, para a gente poder atravessar esse período muito netuniano usando as características mais nobres de Netuno e de Peixes, já que a gente está falando de uma tensão, o nosso exercício exige mais esforço. Quando a gente está com o céu tenso, a gente precisa estar mais consciente ainda, e esse é o convite que eu te faço. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, você sabe que é sempre uma honra ter você aqui. E vamos fazer dessa comunidade aqui, especialmente na lua cheia de eclipse, tão sensível, de repente um lugar para a gente poder trocar experiências, para a gente poder se acolher, amor e gentileza, primeiro para você, né? Vamos colocar primeiro a máscara em nós, que nem a gente ouve no avião, para a gente poder ganhar a serenidade diante de um período bastante confuso e tenso, para que a gente possa ajudar os outros, a gente não entrar no desespero das coisas que acontecem na nossa vida em épocas de eclipse. A gente tem pontos de inflexão, não só para o mal. E eu quero muito preciso recomendar o vídeo sobre os nodos lunares que eu fiz, longamente explicando esse eixo Virgem e Peixes que a gente está agora. A gente tem um toque agora dessa lua cheia em Virgem, mas a partir de 25, o eixo nodal de janeiro de 25 muda para Virgem e Peixes, e aí nós temos 1 ano e meio nesse eixo. Então eu expliquei em detalhe lá no vídeo, não vou me repetir. A ideia aqui, para não cansar vocês que estão assistindo todos os vídeos, a ideia aqui é a gente focar no mapa da lua cheia agora, entender os aspectos tensos e poder navegar por eles da melhor forma possível, certo? Vamos para alguns detalhes dessa lua cheia. Ela é um eclipse penumbral, né, parcial. Ele acontece aqui nessa zona de penumbra, ou seja, não é totalmente alinhado, não é um eclipse total. No horário de Brasília, 23 horas e 34 minutos é a lua cheia. O movimento do eclipse acontece um pouco antes, em torno de 21 horas, por aí. Dura o eclipse inteiro, mais ou menos umas 4 horas, mas tem o horário que a gente está trabalhando, o horário da lua cheia, certo? Aqui a sombra do eclipse, onde ele está visível, que inclui aí o coração da América do Sul, aqui, toda essa faixa aqui que está com o highlight aqui, em destaque. Vamos por partes, já volto aqui para a gente falar disso. A gente também tem a jornada de setembro, que eu quero recomendar para vocês. Então estamos aqui no meio da jornada. A gente vai falar desses aspectos que estão congelados aqui no mapa do eclipse. E lembrando, pessoal, o eclipse, como ele é um portal, como eu expliquei no vídeo dos nodos, ele é um portal onde parece que a mão do destino atua mais, onde a gente, pela ocultação de um astro tão simbólico para nós, a gente tem uma dobra na nossa história, e eles têm um desdobramento. Os assuntos que estão acontecendo na época dos eclipses, eles desdobram, então podem ter desdobramentos, pode gerar desdobramentos por até 6 meses, até os próximos eclipses, que aí vai ser em março do ano que vem. Mas para a gente entender essa dimensão e esse mapa aqui, então fica congelado esse aspecto para esse período, né? Nós temos um eclipse agora no dia 17, outro de lua nova no dia 2 de outubro, eu volto aqui para a gente falar do dia de lua nova. Então a gente está nesse período, primeiro de tudo, entre eclipses. Nós não estamos em condição normal de temperatura e pressão, e aí você mais sereno ou mais movimentado da sua vida, me conta aqui. Se você está num período de mais serenidade, fica alerta para as pessoas, para você poder ajudar, amparar, ouvir. O nível de sensibilidade, o nível de porosidade é muito alto, como eu comentei com tantos, né? Lua cheia já intensa, com eclipse em peixes. E aí vamos entrar aqui em pontos para a gente pensar o cuidado, né? Quem são os conselheiros aqui desse mapa? Quem está falando alto? Primeiro, esse eixo, a gente tem que equalizar esse caos e ordem, né? Que eu comentei no vídeo dos nodos. Dá uma assistida lá, porque aí comento muito esse balanço entre
o signo de Virgem e o signo de Peixes, que ajuda você a entender esse momento. Então, a lua cheia, quando ela sempre está falando de Sol e Lua em signos opostos e complementares, a gente achar o caminho do meio, a gente achar um caminho onde a gente possa equalizar essas energias de causa e ordem, de detalhe e o todo, o detalhe virginiano com o todo pisciano, da gente poder olhar a nossa rotina, como ela funciona, a engrenagem dos nossos hábitos e como eles se somam em algo maior. Né? Falei da ideia de templo, para a gente pensar nesse templo de rotina que é Virgem, os dados, a análise e o todo, a intuição, algo maior que é Peixes. E esse momento que a gente está de mundo com bastante finalizações e dissoluções, que esse eclipse marca mais diretamente. Me conta como você está vivendo por aí. Eu tenho que começar por Netuno, gente. Netuno está fazendo conjunção com a Lua, né? No meio do céu está em Peixes também, então nós temos muito chamamento dessa energia, muitos planetas em água que encharca, né? Que traz o lado psíquico, emocional. A gente está falando de Peixes, que é o signo mais sensível do zodíaco, as águas oceânicas, as águas profundas e intensas, no sentido de tão amplo, capta tanto que pode gerar confusão, e todas as características de Peixes que a gente tem que olhar com carinho, sob tensão, né? O excesso de sensibilidade, o excesso de escapismo, né? Uma luta, um escapismo da realidade, fantasia. Então nós temos o Netuno aqui, que reforça todas as características piscianas, falando que a gente está... É um céu onde há uma tendência de escape da realidade, há uma tendência a estar completamente fantasioso, o lado de olhar, a gente criar um mundo paralelo com Peixes e Netuno. E aí temos os contrastes, né? A gente tem todo esse lado que pode gerar uma passividade, que pode gerar esse encharcar melancólico de muita água, para a gente cuidar disso. Ao mesmo tempo, olha só, a gente tem aqui o Júpiter como está sendo essa tensão, né? Essa quadratura T aqui, que é um foco de atenção que traz o excesso, que traz, talvez a gente buscando mais quantidade do que qualidade, um Júpiter em Gêmeos, que fala em tensão sobre as confusões do que é dito, falado, um excesso de expectativa, talvez a gente esperando mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Esse trabalhar de dentro para fora e essa dissolução profunda de Netuno traz os temas da espiritualidade. Eu estou trazendo aqui, vou colocar daqui a pouco, os 5 impedimentos do budismo, como uma inspiração para a gente olhar Netuno de um outro lugar. Não adianta a gente entrar, porque se a gente perde a serenidade, a gente entra dentro da nuvem ali e a gente não consegue ver mais nada. Então, o convite é como a gente se eleva acima do nível da nuvem ali, tal como o avião, né, quando entra ali dentro da nuvem, a gente para de ver tudo, eleva a tua visão, abre perspectiva, se coloca no lugar do outro. A gente está com essa coisa de muita sensibilidade, então de mágoa, o passado, né? O Netuno e Peixes traz esse lado da memória, e memória ancestral, uma memória muito para trás. E tá difícil colocar em palavras, né? Essa tensão com Júpiter que traz um excesso. Então, vamos respirar porque tem esses embates. Outro ponto para a gente que chama atenção é a oposição, né, de Mercúrio, a nossa mente, em Virgem, oposta a Saturno. A gente tem um mapa aqui, gente, muita terra, muita água, que é o lado de realidade, a gente lidar com um psiquismo muito sensível, a gente está mais molinho, mais, né, o Netuno e o Peixes traz esse lado da porosidade, a gente absorve muito. Então, como a gente pode criar um certo distanciamento, porque a questão de Peixes e de Netuno é juntar, fica aquela coisa simbiótica, a gente não consegue separar, que é o pedido de Virgem. Essas oposições aqui é justamente esse pedido. Como a gente discrimina, como a gente separa, essa grande questão dessa lua cheia. Como nós discernimos o que serve do que não serve, com uma pressão tão violenta de juntar com o excesso, os excessos,
de Júpiter, né? Então nós temos aqui, olha que turma, né? Intuição, espiritualidade, confusão, dispersão, falta de realidade, ao mesmo tempo que há uma busca de discernimento. Tem também o segundo elemento mais forte aqui nesse mapa da lua cheia, é a Terra. Então nós temos aí o Sol, Mercúrio, o Plutão que voltou para Capricórnio, que é outro grande tema, o Urano que está em Touro. Então nós temos esse chamamento da Terra, da discriminação, da análise, do discernimento. Eu costumo dizer, né? Não dá para desver quando a gente tem essas polaridades. E Saturno ali pesando a mão do, olha, vem para a realidade. O que é o fato? O que se manifestou? O que é manifesto? E o eclipse, nesses jogos de pressão, que parece que ele pressiona aquele tema e as coisas saem, pipocam, especialmente numa lua cheia, ficam visíveis, as informações chegam. O que está mudando aí na sua vida? Me conta, estou curiosa para saber. Já recebi alguns WhatsApps hoje de pontos de inflexão das pessoas. Por isso que eu estou dizendo para vocês, tá mais tranquilo? Tá no momento mais ok? Fica de olho nas pessoas para a gente poder, aqui juntos, a gente poder se escutar, se ouvir, porque tem uma confusão, a gente está numa confusão e precisando olhar. O Saturno aí não deixa a gente não ver. Só que como a pressão é muito grande e a sensibilidade é muito grande, o perigo dessa oposição é a gente ficar no pessimismo, ver aquele copo meio vazio, ficar se sentindo contraído, pressionado. Então, o nível de pressão, muita sensibilidade versus a realidade que afunilou, é como se a gente estivesse captando muita coisa e aí Saturno fala, olha, agora você tem que passar no funil. Você tem que passar no funil da realidade, do concreto, que é possível se manifestar, o que dá para bancar, o que dá para colocar no mundo. E a gente, talvez, olhar as desilusões que são doídas com tanto Peixes e Netuno. Mas vamos olhar ao lado, que às vezes a gente se coloca numa desilusão tão grande, seja o que for que está acontecendo na sua vida, de trabalho, de relacionamento, estrutura de vida. E aqui é duro, porque quando a gente está nesse processo de dissolução, não é gostoso, né? Não é legal. A gente sente, o nosso emocional sofre, a gente emocionalmente busca um chão. Mas quando a gente desilude, a realidade se impõe, a gente consegue ver o que é real, o que é concreto. A gente consegue caminhar num caminho, é ótimo, a gente consegue enveredar por um caminho que a gente consegue construir. Então, estamos com esses jogos de força nesse mapa. E eu coloquei esse slide aqui para a gente pensar aqui nos aspectos positivos, né? Então, quando a gente está aqui em Virgem, só para vocês entenderem, então a gente chama uma oposição a Saturno e Netuno, a quadratura a Júpiter. Então temos aqui realidade, tudo isso que eu comentei, o lado da sensibilidade versus o exagero. E aí o que a gente tem, né? Temos aqui o trígono com Urano e o próprio Plutão daqui a pouco, né? Um pouquinho, já vamos ver lá na jornada as datas exatas. Mas vamos pensar por outro ângulo, vamos criar alternativas com esse trígono aqui a Urano. Urano e Virgem falam a mesma língua, ambos signos de terra. O que você não pensou ainda? Um outro jeito de ver. Primeiro respira. Por que eu estou dizendo tanto primeiro respira, né? Porque com esse encharcar de água, o perigo é ficar ali submerso. Então, primeiro, né, vamos usar essa terra para a gente pisar em chão firme e olhar por outro ângulo, criar alternativas, estar aberto à flexibilidade de Urano, então, e também da capacidade de regeneração de Plutão. A gente consegue regenerar as coisas, né? Então aqui eu deixei os luz e sombra de ambos os signos, né? A gente olhar então o lado luz, que o pedido solar ali do Sol em Virgem, método, senso crítico, discernir, separar o que serve do que não serve, né? A gente olhar o lado muito crítico, né? Como eu comentei bastante no vídeo dos nodos, e o lado luz de Peixes, como tá com essa muito enfoque de sensibilidade, que tal a gente poder olhar para esse lado de empatia, de espiritualidade, de criatividade
E para o lado imaginativo, porém não fantasioso, que é a tendência agora de muita fantasia, de saída da realidade. Ir o lado sombra, cuidar com muito carinho, de estar muito impressionável, sonhador, misturar com a situação de não conseguir separar. Se você está num movimento simbiótico aí, de tudo misturou, né? Porque com um panorama de céu como a gente mistura os ingredientes, como você está fazendo uma vitamina, aí você tem lá as frutas separadas e de repente você colocou no liquidificador, você não distingue mais o que era morango, o que é leite, o que era açúcar, fica uma coisa só. Então, vamos para o lado luz do virgem, que é separar. Peraí, vamos separar, isso aqui é meu, é seu, essa situação, eu realmente tenho que estar envolvido em tudo isso, essa história é minha ou não, eu não consigo controlar a vida do outro, não tem essa ideia de controle, de crítico, de virgem, não dá. A gente nessa mistureba toda de peixes, para sair da confusão, sair da dispersão, não é mártir de nada, que é uma outra tendência enorme de salvar a humanidade, de mártir, vítima, ou se vitimizar, ou né, de ficar nesse lugar da vítima, o idealismo, e Saturno ali não deixando isso acontecer, né, gente? A gente está com esses... De novo, a gente pode ser a salvação, ter esse lado de forças antagônicas brigando. O duro é a gente orquestrar tudo isso dentro do nosso emocional, certo? Eu trouxe aqui para a gente pensar, signos mais impactados, eu trouxe de novo esse slide para a gente pensar nos signos que fazem a quadratura, que eu chamo carinhosamente de catavento, para a gente pensar em motor, Peixes e Virgem, Sagitário e Gêmeos, para a gente ter os signos que estão mais aí chamados, especialmente se você está entre 20 e 29 graus desses signos, que é onde o eclipse cai, a lua cheia, a 25 graus de Peixes, ali está mais, esse último decanato, mais acionado. Gente, 5 impedimentos, queria trazer para a gente refletir, vocês sabem que eu gosto de sair um pouco só da astrologia, amo de paixão, como vocês sabem, mas eu acho que é justamente esse leque aberto da astrologia que permite que a gente vá beber de outras fontes e usar esses símbolos, porque no fundo o símbolo no céu é só uma dica, é a gente olhar com uma visão mais ampla, é uma dica de como a gente pode usar as energias, como eu falei no começo, como a gente está falando de uma tensão, exige mais de nós, então vamos olhar Netuno, quando ele dissolve, dá aquela sensação, né? Trânsitos de Netuno não são fáceis, eu sou Sagitário, então peguei a galera que está nos signos mutáveis. Vamos voltar só aqui um pouquinho. O Netuno em Peixes, né? Então a galera dos signos mutáveis, quem piscianos pegaram em algum momento, ou pegarão por conjunção, virginianos por oposição, Sagitário e Gêmeos, por quadratura. Eita, quadratura dura, né, gente? Dura, longa. E para mim, eu me sinto outra pessoa depois da passagem de Netuno. Mas quando ele passa, a gente vê o porquê que algumas coisas aconteceram, porquê algumas coisas diluíram, porquê sabe, mudar completamente o seu senso de realidade e como isso pode ser rico. Me abriu tanto o universo, até esses ensinamentos do budismo me chegaram numa quadratura Netuno-Sol e para a gente pensar numa visão diferente. Então, os 5 impedimentos que eu acho que tem a ver com todo esse quadro desse mapa. Eu vou explicar por quê. Então, no budismo, aqui eu acho que é um guia de como viver, tá? Não do ponto de vista religioso por si mesmo, mas do ponto de vista de dicas para a vida. Então, eu leio nesse sentido os ensinamentos budistas. Então, 5 impedimentos que atrapalham muito a gente: desejo, raiva, estagnação, agitação e compulsão e dúvida. Olhando aqui esse mapa, eu acho que a gente tem o lado do desejo, por conta de Júpiter, aumenta, talvez esperar de fora para dentro. Então, na busca de sentir uma falta, ou sentir meio perdido, a gente ir para o lado do Júpiter, ou ir comer muito, ou comprar muito, ou esperar muito, ou muita diversão, a síndrome do muito jupiteriana, né? A estagnação, então, de repente, de tanto encharcar com essas águas piscianas, estagnar, então bora não estagnar. E a dúvida, me veio essas 3, me conta aí pra você que de repente pra você veio outra coisa, é sempre rica aqui a nossa troca. Desejo, então
Buda trazia imagens para a gente pensar. Então, o desejo, e tudo tem a ver com água aqui, a maioria. Tem um bom paralelo com peixes. Mas é aquela mancha de óleo que não deixa a gente ver a água, a profundidade, e ela engana porque ela é linda. Então, o desejo, a gente se engana naquela coisa do belo, que no fundo, quando a gente vai olhar, será que vale tanto assim a busca que a gente quer tanto as coisas? Então, quando a gente quer muito, a gente entra em contato com o que a gente não tem. Esse é outro ponto. A gente entra numa escassez, né? E sai dessa plenitude do que você já tem. Sentimos incompletos, né? É o oposto do contentamento. O contentamento a gente contém, né? A gente está contido naquilo que a gente já tem. Ficamos nessa atração e repulsa, né? E essa sensação, o FOMO, né? Do inglês, do medo do que a gente está perdendo, fear of missing out, o que a gente está perdendo? Estou perdendo alguma coisa, então tem que estar junto com todo mundo, ou fazendo o que todo mundo está fazendo. Então Júpiter tem essa pegada, que eu acho que ele está predominante nesse mapa. A raiva, a gente tem a água fervendo na raiva, né? Então ela aciona essa ebulição. Um outro ponto de raiva, a gente tem um Marte ali no mapa da lua cheia, sem aspecto. Então ele tá um Marte em Câncer, tem um vídeo aqui no canal, Marte me lembrou de raiva, onde a gente tá nesse mapa do eclipse, ele tá solitário ali, sem aspecto, só movido pelas emoções, né? Tá ali em Câncer. Então, mas eu só estou explicando a raiva aqui como um dos impedimentos, que eu acho que ela não é o que me chamou mais atenção. Mas a raiva é destrutiva e a gente fica o foco no erro. O problema da raiva é que a gente foca no erro da vida, no erro do outro. E talvez com essa melancolia, esse foco no erro, virgem, crítica, quando a gente fica focando muito no que o outro errou, no que a vida errou, no que está errado, traz uma infelicidade, né, gente? Então, observa as situações que te fazem feliz, se associe com pessoas serenas. Aqui que eu acho que tem muito desse mapa, muita intensidade emocional. Então, a estagnação é a água com tá com sujeira em cima, né? Cai essa camada e você não consegue ver a profundidade. Então, causa uma paralisia, uma letargia, a falta de energia, um sentimento de estar acorrentado, a mente paralisa o corpo. Então, antídotos aqui, gente: ar puro, água no rosto, movimento, para não cair nesse encharcar e ficar paralisado, né? Ficar muito líquido. Então, vamos sair e movimentar. A agitação e compulsão é essa diferença de energia, né? É um dos que eu não vi muito aqui, mas aí sim, a ansiedade, à mercê das circunstâncias, no fundo acaba tudo encaixando, né? Um excesso de pensamento, excesso de estímulo. Eu acho que a gente vive agitação e compulsão por conta dessa loucura de informação que a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma. Então, os antídotos: respiração, diminuição de estímulo. A gente anda se judiando demais com o telefone, demais. Então, para pensar. E a dúvida, a agitação, só não expliquei a água, né? É a água movimentada dos ventos, é a água que está em movimento e aquele movimento que tudo você não consegue enxergar o fundo, né? E a dúvida é a água misturada com terra, que você não consegue enxergar, e quanto mais você pensa, quanto mais você fica nesse imbróglio, mais você mistura a terra com a água e menos você consegue ver. Então, o antídoto é deixar a poeira baixar e as coisas irem se dissolvendo. E aí essa dissolução da dúvida, que eu acho que tem muito a ver com Netuno e Peixes, que é algumas coisas, como diz um monge que eu gosto muito, algumas coisas não se resolvem, elas se dissolvem. E é esse processo de dissolução que tem esse pedido, né, para a gente dissolver aqui essa dissolução netuniana, para a gente poder caber em outros formatos, caber em outras formas. Então, a dúvida causa paralisia, a sensação de não direção, que é muito netuniana, esquecimento, mente ineficaz, o medo do desconhecido. Então, gente, eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho como que vocês acham, vou voltar aqui para os 5 impedimentos, o que está pegando aí para você, aonde você se viu mais
nesse lado de confusão e de ilusões e desilusões netunianas, nos exageros jupiterianos, no excesso de realidade que Saturno está pedindo e trazendo e pedindo esse discernimento para nós. Onde que você se viu aí nesses 5 impedimentos? Como que você acha que você pode, o que veio de ideias? Me conta aqui aonde está acionando no seu mapa. Se você ficou até aqui, sempre uma gratidão, porque a atenção hoje é um luxo. E a gente se vê no próximo vídeo. Quero desejar uma ótima lua cheia, que a gente consiga serenar, ficar em paz com a gente mesmo. Eu comentei no outro vídeo, né? Nos eclipses eu gosto de respeitar esse momento e deixar a vida me mostrar onde que as coisas estão caminhando, especialmente com esse mapa que tem muita dose de intuição e de download aí de informação de uma fonte maior para nós. E espero que seja útil para você. Me conta. Beijo, não esquece do seu like, de se inscrever por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.